Pessoal, então vamos iniciar aí nossa revisão sobre linguagem de programação Java. Vamos dar um overview sobre tudo que a gente já aprendeu em linguagem de programação e que é base para programação orientada a objeto. Tem alguns detalhes importantes, então a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente começar. Temos alguns comandos que são importantes da gente verificar se está funcionando antes de se desesperar ou de se aventurar no mundo do Java. Você precisa verificar se você está com o Java instalado e funcionando. Você precisa não somente do JRE, que é o Java Runtime Environment, né? Que é o ambiente para a gente executar, rodar o Java, mas a gente precisa também da JDK, que é o Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento da linguagem Java. Nós temos dois comandos que são os mais interessantes. Quando você instala o JRE, isso daí é quando você está no Windows, é aquela coisinha laranja que fica lá perto do relógio enchendo o saco toda hora pedindo atualização, manja? Sempre tem uma bendita atualização desse cara. Isso é importante manter atualizado por questões de patch de segurança, etc., e pelas compatibilidades. Ele traz dentro dele o Java, que é para ser executado. O Java executa aí os nossos comandos. Você pode ver, então, vou maximizar aqui para você visualizar. Olha lá, quando eu digitei Java, ele mostrou para mim um comando e mostrou todas as opções desse comando. Então, esse comando funciona dentro do meu sistema operacional, independente do sistema operacional, beleza? Se você estiver utilizando Windows, Linux ou Mac, isso aqui deveria, se tiver instalado, deveria dar essa saída para você. Se você quiser verificar a versão que você está trabalhando, Java-version. Então, Java-version, ele foge um pouquinho do padrão Linux, né? Quando o Linux ele tem um padrão que quando você usa parâmetros e for uma letra, é traço, traço, uma letra. Quando é uma palavra, é traço, traço. Então, o Java, ele quebra um pouquinho esse padrão, mas é um traço apenas version para quem usa ambiente Linux. Tá lá, a versão que eu estou utilizando é a versão 11. Eu recomendo a partir da 1.8. A partir da 1.8 já fica muito legal, que a gente teve várias implementações a partir do Java 8, e isso daí é muito legal, né? Essas alterações aí permitem algumas funcionalidades interessantes de uso durante o nosso desenvolvimento, tanto nessa disciplina como na próxima de estrutura de dados. Vai fazer muito sentido para a gente ter aí uma versão mais atualizada a partir da versão 8. Então, se você tiver lá com Java 1.7, eu recomendaria fazer a atualização desse cara daí para 1.8 no mínimo, ou para a última versão estável, que deve de ser a 11 alguma coisa. O que vem depois do 11 são os builds, né? As correções que são lançadas. A minha está na 11.08, então essa aqui é a build que eu estou trabalhando, a 11.08. Pode ser que tenha outras versões aí para cada um dos sistemas operacionais, ele vai andando aí e tendo atualizações. Para você verificar se você consegue compilar, nós temos o Java C. O Java C é um comando que é o compilador do Java, para você verificar se a compilação do Java funciona. No meu caso, como já deixei tudo preparado e tudo certinho, você pode ver que o comando é reconhecido, ele mostra os parâmetros do comando para a gente. Então, tá lá bonitinho, ó, todos os parâmetros do Java C. O Java C também tem a sua versão, então você pode colocar espaço, traço, version. Você consegue ver a versão do teu sistema. Então, ó lá, o meu é o Java 11.08. Beleza, é isso daí que é importante. Tomar cuidado sempre para tentar deixar a mesma versão funcionando tanto do compilador como do executor, né, do que roda. Diga, seu Thales. Não diga, então. Não, é por causa que tá travando para tirar o mudo. Mas então, senhor, então o que a gente precisa ter baixado? Tipo, tem que ter baixado o Java normal e quais outros... Você vai fazer o download do JDK, o Java Development Kit. O Eu deixo JRE já vem disponível. automático, né? Com o O download do Java. JRE vem dentro do JDK. Isso daí já vem. Então, isso aí já é importante. Muito provavelmente, se você já tiver instalado o Java, a grande maioria usa Windows, né? Já é necessário para executar um monte de coisa, você vai ter lá um JRE. Você vai instalar, vai ficar um JDK.
E aí, dentro do JDK, tem a versão correspondente do JRE, e a gente tem que fazer alguns ajustezinhos aí em variável de ambiente e tal, para funcionar numa boa. Aham. Só mostrando, eu acho que isso é importante. Vamos abrir uma nova aba. Eu tenho o meu site que eu deixo disponível para vocês, então www.feg.unesp.br/Cristóvão. Então, tá lá o meu site lá na FEG, que está hospedado lá. Dentro dele tem a parte da FATEC, tem aí as disciplinas com os horários. Eu não sei se eu deixei atualizado, se não, eu vou atualizar. Estou atualizando isso daí, vai ficar legal. E aqui tem, vocês podem acompanhar a agenda de aulas. Eu coloquei na minha agenda particular e na agenda do Teams, mas eu não coloquei na minha agenda pública da FATEC, por isso que ainda não está aparecendo nada, mas eu gosto de deixar aqui para vocês acompanharem. Eu tenho aqui algumas dicas que eu acho que é legal. Então, tem várias dicasinhas, né, que você pode aproveitar. Compiladores online, videoaulas, palestras, para fazer, teste de mesa. Pô, teste de mesa online, tem sites para programação online, tem bastante coisinhas aqui que são algumas dicas bem interessantes aí que acontecem. Sobre as disciplinas, no nosso caso, PO, eu tenho uma pasta compartilhada e pública no Dropbox, onde vocês podem pegar os materiais de aula. Então, elas ficam aí acessíveis gratuitamente, não tem nada, não tem restrição, fica aberto, então você pode pegar aí a qualquer momento. As apostilas são as nossas apostilas. Não são as melhores apostilas, porque afinal de contas são as que eu tenho. Eu não invisto muito em atualizar, principalmente que eu perdi o ponto doc delas, então eu teria que refazer. Tá aí, depois de um tempo eu perdi, foi uma cagada que aconteceu. Então acredite que backup é uma coisa que existe e nunca deve ser apagado backup, e nem dado Ctrl X, se é que serviu de referência para alguém. A gente disponibiliza essa estrutura de pastas, que é a mesma estrutura de pastas que eu tenho no meu Dropbox particular aqui, que fica com vocês. Então, tá aqui, eu disponibilizo isso daqui, então tem lá apostilas, código-fonte, ferramentas e as listas de exercício. As apostilas, eu vou deixando as apostilas que nós temos, então sempre deixo dentro de PO a apostila de LP para você poder lembrar. Então, se você tiver alguma coisa, vai lá e dá uma olhadinha na apostila de LP, ajuda bastante. Essa aqui é a apostila de PO. A gente fala um pouquinho aqui sobre a documentação. Eu deixo os arquivos de documentação tanto da classe Random como da classe do pacote Math, né? E também aqui é uma introduçãozinha. Então, todo o material que eu preparar, eu disponibilizo aqui para vocês. Código-fonte, tudo que a gente montar, escrever, todo o código que eu produzo em aula, eu deixo disponibilizado para vocês. Eu vou colocando tudo na raiz de arquivos e depois que a gente muda de tópico, eu organizo em pasta. Então, eu vou colocando tudo separado e depois eu concentro tudo isso daí. As ferramentas, eu deixei a versão mínima do Java que você precisa. Então, tem aqui um setup do Dini. Estou deixando disponibilizado. O Dini é gratuito, é uma ferramenta bem leve, é uma ideiazinha bem leve. Não é obrigatório o uso, você pode escolher qualquer uma outra, né? Esse daqui é o Java para as plataformas 32 bits, então x86, e o Java para as plataformas 64 bits, né? Ele já instala o JDK e as documentações equivalentes para cada um deles. Se você quiser fazer o download da última versão, você pode pesquisar lá JDK. Se você pesquisar Java, eu vou até fazer porque é interessante, né? Você pesquisa Java, aí você quer fazer o download do Java, né? Aí você cai nisso daqui. Aí você vai cair nesse site. Se você caiu nesse site daqui, entenda que você vai estar instalando o JRE, que é aquela plataforma que você precisa para rodar as aplicações Java. Então, se você for fazer a pesquisa, procure por JDK. E aí você pode fazer lá o JDK download. Aí você pode ver que você já vai ser direcionado diretamente lá para o site da Oracle. A Oracle é a mantenedora do Java, só lembrando. Ela tomou o Java para si há algum tempo atrás, né? Ela pegou aí ela é a mantenedora e ela mantém o código-fonte, ela é responsável por manter as atualizações, né? Tanto é que é uma das grandes utilizadoras de Java em suas soluções.
Você pode fazer o download somente do JDK, então você pode fazer o download aqui da sua versão. Você tem que aceitar os termos, né, de uso e fazer o download bonitinho, e aí você faz a instalação desse cara. A instalação dele não tem muito segredo, é Next, Next, Finish, e é bem tranquilo. Se vocês quiserem instalar aí o NetBeans, é só fazer o download aqui do NetBeans. Eu não gosto de utilizar o NetBeans por alguns quesitos, principalmente já que vocês estão desenvolvendo e vão estar utilizando uma plataforma que já é mais pesada, que no caso é o Teams, né? Que é o nosso ambiente aqui online. Eu recomendo você tentar usar ferramentas mais leves. Então eu uso o Dini. O Dini ele é uma aplicação bem levinha, né? É uma ideiazinha bem simples, mas ela faz o que eu acho que é importante, que ela colore o código, ela compila e ela executa. Então você não precisa ficar saindo dela para fazer esses processos. Então, indo lá no Dini.org, você vai ter a possibilidade de fazer o download dela. Então, pode se divertir fazendo o download, instalação. É uma, é uma ideia muito leve, muito tranquila de ser utilizada mesmo. Ela é bem sossegada e ela tem algumas linguagens que ela dá suporte. E é bastante linguagem que ela dá suporte. O Dini, só para ver, tem instalado, ele funciona para Windows e para Linux, então é uma das minhas opções, porque aí eu posso usar a mesma ideia para quem quiser acompanhar. Ele dá algumas possibilidades de edição de HTML, PHP, Ruby, Text, HTML5, né? Que aí tem umas tags diferenciadas, né, do HTML, C e todas as vertentes, C++, né? E aí ele tem D, Java, Python, Vala, Erlang e Pascal. Ele consegue fazer tudo. Não quer dizer que ele tem o compilador, só para lembrá-los, né? Não tem necessidade de ter o compilador. Ele está falando aqui que ele é capaz de colorir os códigos nessas linguagens. Você precisa ter o compilador de cada uma delas instalado para poder funcionar. Python, tranquilo, né? Você sabe que Python vem por padrão nos sistemas operacionais, em sua grande maioria. Java precisa de instalar o JDK. C, se for no ambiente Linux, vem por padrão, senão você vai ter obrigatoriamente que instalar aí um compilador C. PHP, você vai precisar instalar também um interpretador, aí você vai ter que instalar um champ-lamp da vida aí, né? Um amp-lamp e suas variações, vai ter que instalar um carinha desse para rodar um servidor PHP. HTML não precisa, só ter navegador, né? Então é a grande facilidade. E aí você tem essas possibilidades. A diferença entre JDK e o OpenJDK. O JDK é mantido pela Oracle. O OpenJDK é um fork, já que é um código-fonte aberto, open source. Ele é um código mantido pela comunidade comunidade de desenvolvimento que prefere não ficar atrelada às regras da Oracle, porque se a Oracle cismar que quer cobrar a partir de amanhã para você instalar o Java, para você desenvolver com Java, ela pode, né? Porque ela é dona da licença do Java. Eu acho que ela não fará isso, porque se fosse assim, ela já teria feito com MySQL, né? Então, MySQL aí também continua na mesma pegada, tanto é que a gente tem o MySQL que foi puxado para a Oracle é a mantenedora também do código-fonte do MySQL, é dona do MySQL, e a gente tem o MariaDB, que é o fork open source do MySQL. Então, eles continuam sendo atualizados. Assim como a gente tem em sistemas operacionais, o SUSE Enterprise, Enterprise Server, né? SUSE Linux Enterprise Server, que é o SLAS, e você tem o OpenSUSE, né? Você tem o Red Hat, que é o pago, né? E você tem o CentOS, que é o mantido pela comunidade. Então tem essas vertentes aí que acontecem. São os dois funcionam numa boa, você instalou um, vai funcionar para você tranquilamente. No caso do Java, JDK Open, JDK, tranquilo, não tem dor de cabeça nenhuma. Fica tranquilo aí, pode escolher e mandar bala. Vamos começar então a fazer uma revisão zona aí do que a gente tem para programar, né?
Primeira coisa importante, eu falei na última aula, eu cometi uma gafe muito grande. Se você assistir lá o nosso primeiro vídeo, eu falei que para a gente compilar, a gente compila a classe, perdão, a gente compila o arquivo .java. Eu errei feio. A gente compila o arquivo .java. Quando ele compila, ele olha dentro do arquivo .java e pega e gera um .class de cada uma das classes que existe dentro. E aí, para executar, você executa a classe. Então, para compilar, é Java C, o nome do arquivo .java. Para executar, Java, espaço, o nome da classe. Então, fica aí o registro da minha correção. Vamos lá, a gente precisa aí, tem uma característica que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, quando a gente tem uma classe pública, então quando a nossa classe é pública, ela obrigatoriamente precisa ter o mesmo nome do arquivo. Por uma convenção da linguagem Java, nós criamos os nomes de classe com a primeira letra de cada palavra sendo maiúsculo, sendo que eu posso iniciar os nomes com cifrão e com underline. São os dois caracteres que eu posso. Eu não posso iniciar com número. Se eu quiser salvar, não posso iniciar com número, não posso iniciar, sei lá, com traço, não posso iniciar, deixa eu ver outro caractere aqui, sei lá, com exclamação, jogo da velha, independente, eu não posso começar com esses caracteres. Eu só posso iniciar um nome com underline, cifrão e letra podendo ser maiúsculo ou minúsculo. Preferencialmente, você inicia nome de classe com letra maiúscula. Então, vamos começar aqui a nossa revisão. Então, vamos fazer aí aqui a nossa revisão. No nome aqui, esse nome tem que ser exatamente o nome que vai vir aqui. Os dois têm que ser iguais. Isso daí porque a classe é pública. Se ela não for pública, então, se eu tirar o public daqui, se eu só tiver um class, eles podem ter nomes diferentes. E aí não tem problema. A única coisa que você vai dar trabalho é para o compilador entender isso aí. Talvez tenha que compilar na mão e gera probleminhas aí nas IDEs. Diga, Lucas. Professor, e no caso, para que serve uma classe pública? Uma classe pública ela é acessível de qualquer pasta, né? Então, se você quiser fazer referência a ela através de uma outra pasta, você consegue. Quando você tira o public, ela fica dentro da própria pasta, ela não consegue ser enxergada de fora da pasta que ela está. Então, você não consegue acessar ela de fora. Então, é uma questão de visibilidade e a gente protege ela de alguma forma. Ah, entendi. Obrigado. Beleza? Então, vamos iniciar. Nossas classes serão públicas. Então, é sempre public class para a gente não ter problemas inicialmente. Depois a gente vê as possibilidades de variação. Para a gente começar, vamos começar dessa forma aqui. Vamos salvar esse cara daqui. Vou chamar ele de revisão, já que é uma revisão. Primeira revisão que a gente vai fazer, vamos falar lá sobre variáveis. Então, a gente vai falar de variáveis. Vamos fazer nossa revisão sobre variáveis. O nome da minha classe, por ela ser pública, é o mesmo nome do arquivo. Você pode ver que o nome do arquivo é exatamente igual ao nome da classe. O nome do arquivo tem a extensão .java. Então, essa é a diferença. Quando você for compilar, o que acontece? Você compila o arquivo. Então, é javac revisão 01 variáveis.java. Ele vai gerar as classes que nós temos aqui. No caso, nós temos aqui uma única classe. E ele vai gerar lá um revisão 01 variáveis.class, que é a compilação dessa classe. Se ela não fosse pública, eu poderia ter um outro nome, logo não teria o mesmo nome lá do arquivo .java. Então, lembre-se disso daí. E aí, nesse caso, para executar, eu chamo o nome da classe. Qual que é o nome da nossa classe? Revisão 01 variáveis. Então, é Java, espaço, revisão 01 variáveis. É isso daí que eu preciso para executar isso aqui na mão, que a gente viu no semestre anterior em linguagem de programação. Vamos começar aqui as nossas brincadeiras de declaração de variáveis, né? Nós temos alguns tipos que a gente deve relembrar. A gente tem aí os tipos primitivos, que a gente vai falar primeiramente dos tipos inteiros. Então, a gente tem um tipo chamado byte. Esse cara daqui, ele consegue guardar valores do tamanho de 1 byte.
só que aí como ele é uma variável assinalada, ou seja, ela tem sinal positivo e negativo para os seus valores, a gente tem aí então que vai de menos 127, menos 128 a mais 127, porque o zero faz parte dos positivos na linguagem de programação, né? Então, quando a gente trabalha aí com linguagem de programação, dá isso daí. Eu posso fazer esse negócio aqui, atribuir zero, perfeito. Se eu pegar, atribuir zero e compilar o meu programa, você vai ver, olha lá, bonitinho, meu programa compila, funciona, compilação terminada com sucesso. Bem, se eu colocar aqui 100 e eu mandar compilar o meu programa, olha, compilação terminada com sucesso. E se eu colocar, por exemplo, 200? Não vou nem colocar mais uma casa, vamos colocar 200. E aí ele deu um erro. Puxa vida, olha só o que aconteceu. Vamos entender o erro que está rolando aqui. Quando você está compilando esse programa, ele está gerando um erro. O erro que ele deu é o tipos incompatíveis, possível perda na conversão de inteiro para byte. E aí o que está rolando? 200 é um valor que excede o tamanho de um byte. Se ele excede o tamanho de um byte, o que acontece? Ele vai ter perda de precisão. Então, o byte vai até 127. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 128, eu compilar o meu programa, ele vai dar pau. E se eu colocar 127 e eu compilar o meu programa? Ele não dá mais problema, porque o 127 é o maior valor positivo que eu consigo guardar dentro de um byte. Se eu tentar agora colocar menos 127, compilar o meu programa, ele funciona. Menos 128, ele também funciona. Mas menos 129, ele vai também dizer que esse cara não é mais byte, é inteiro, porque passou do tamanho de um byte. Então ele vai pegar, olhar esse 129 e vai falar, ele é um número negativo muito grande para mim. Então eu não consigo comportar um 129, eu consigo comportar um 128 negativo. Então de menos 1 a menos 128 ele consegue guardar. De 0 a 127 ele consegue guardar. Fora disso ele não vai conseguir. E aí a gente tem o problema das conversões. Então, só para a gente lembrar, então, se eu tentar colocar valores maiores do que é cabido dentro da variável, dá pau, porque ele vai entender que é de outro tipo. Coloquei lá 120, 120 já se tornou possível. Nós temos um outro tipo, que é o dobro do tamanho do byte, que aí é o short. O byte, ele guarda 1 byte, então é um tamanho pequeno, então a gente não consegue colocar muitos valores. O short é o dobro, então ele guarda 2 bytes. Então, se eu criar uma variável aqui, short, eu consigo colocar valores maiores. Então, a gente consegue colocar, por exemplo, agora o 200. Vamos ver o que acontece, olha lá. Eu consigo colocar o 200. Será que eu consigo colocar o 2000? Consigo. Pô, consegui. E se eu colocar 20.000, cabe dentro? Cabe, mas e se eu colocar agora 30? Estou crescendo de pouco, eu já cheguei num número grande, vou esperar aqui, ó, 30. Foi. E se eu colocar 40? Opa, 40.000 não dá, porque até 32.000 e alguma coisa. Então, se você colocar aqui 32.000, ele vai, é 32.600 e alguma coisa. 32.000 vai, se eu colocar agora 33.000, ele já não vai conseguir mais. Ele vai entender que esse cara não é mais um número short, do tamanho de um short, ele é um número que representa agora um inteiro, e aí não cabe dentro do short. Então, isso daí fica a nossa lembrança, isso daí. Depois do short, nós temos o int. O int é uma variável que é o dobro do short. Se o byte vale 1, o short é o dobro, vale 2, tem tamanho 2, o int é o dobro, vale 4. Então ele tem 4 bytes de tamanho. E aí ele consegue até valores até 2 bilhões e alguma coisa assim. Então, por exemplo, quando a gente for fazer algumas programações aí, a gente vai colocar lá o famoso CPF, que é o cadastro de pessoa física, é um número. Um CPF, ele é dado assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então, são 3 dígitos, 3 dígitos, 3 dígitos, 3 vezes, então dá 9, mais 2. Então, se você pegar isso daqui e for separar, ó, a gente tem aqui 1.000, milhão, bilhão. E aí vai dar ruim. Por quê? Vai até 2, isso aqui já está dando 12 bilhões,
Então, a gente vai ter um problema. Se eu tentar colocar um CPF dentro de um inteiro e eu tentar compilar esse cara aqui, ele vai exceder. E aí ele vai falar que é um número muito grande. Então, olha lá, o erro é, o inteiro tem um número muito grande que não cabe dentro dele. Porém, se eu pegar e diminuir, agora a gente está aqui 12, eu vou colocar 2 bilhões e alguma coisa. Compilar, ele fala, esse cara ainda é muito grande, então eu vou mudar isso aqui para 0, vamos ver. Esse cara cabe. Então é 2 bilhões e alguma coisa. Isso aqui cabe lá dentro do inteiro. Eu guardo, pessoalmente, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse cara daqui, eu guardo mais ou menos assim. Eu não preciso ter uma precisão tão grande nos valores que a gente tem aí para lembrar. Eu guardo aproximado, que fica bem interessante para a gente. E depois, se eu precisar de um número inteiro realmente grande, nós temos um número chamado de long. Então, um long, ele é um número que é realmente muito grande. Então, se eu pegar, por exemplo, esse cara daqui, ele é o 2 bilhões. Eu vou colocar 20 bilhões. E aí eu vou compilar. E aí você vai ver que ele gerou um erro. E aí ele fala, ó, inteiro, número inteiro muito grande. Sim. Quando a gente está codificando, escrevendo o nosso código, e eu quero colocar um número long, eu preciso dizer para o meu compilador Java que esse número é um long. Então, eu posso falar para ele que esse número é um long, colocando uma letra aqui no final. Então, essa letra é o L de long. Eu posso colocar um L minúsculo. Eu, preferencialmente, eu não coloco L minúsculo, porque fica parecendo 1. Então, quando você passa o olho, você vai... não sei o que, 1. Então fica estranho. Eu coloco o L maiúsculo que ele se destaca um pouco mais. Mas é uma opção minha por causa de visualização, mas fica a gosto de cada um, não tem problema se maiúsculo ou minúsculo. A partir desse momento, compilando, a gente consegue colocar esse cara aqui e funciona muito bem. E qual que é o tamanho do long? Se o byte tem tamanho de 1 byte, o short é o dobro, tem 2, o int é o dobro, tem 4, o long é o dobro do int, tem 8, então ele tem 8 bytes, então ele cabe um número realmente muito grande. Então você poderia colocar mais um 0 aqui ou mais outro 0 e você teria a capacidade dele lá numa boa, ele armazena isso daqui. Aí você fala assim, nossa, então ele tem um número absurdamente grande. Sim, absurdamente grande, mas eu poderia, por exemplo, colocar um long. Então ele funcionaria também, um long funciona. Eu posso colocar aqui uma notação L e aí ele vai funcionar. Se eu pegar e criar aqui também, fizer o mesmo processo, né? Colocar um L, olha só o que acontece. Na hora de compilar, ele vai falar, olha, não dá, porque a gente tem perda de precisão, aquele negócio de derramamento de bits, né? Então, quando eu tento colocar um tipo maior em cima de um tipo menor, não é possível. Eu tenho perda de precisão nesse cara daqui. Já que eu tenho perda de precisão, eu teria que falar para ele, olha, eu tô falando para você, converte, tô mandando. Se eu não mandar, a nossa Java Virtual Machine, a nossa JVM, na hora de compilar, ele vai falar, não dá, cara, tá perdendo aí, ó, não pode. Então, isso aqui é totalmente possível. Só para lembrá-los, então eu poderia ter assim um número absurdamente grande, ou se não, eu poderia também fazer isso aqui, colocar um número grande. Se eu colocar o L na frente, ele já vai indicar que é long. Os demais é por tamanho. Então o byte é tamanho, o short é tamanho e o int ele vai até um determinado tamanho também. Quando eu quero representar um long, é a letrinha no final que faz a diferença. Então, para representar um long, obrigatoriamente eu preciso colocar a letra L no final, independente maiúsculo ou minúsculo. E aí a gente viu os nossos tipos inteiros. E aí a gente tem os tipos ponto flutuante. O primeiro tipo ponto flutuante é o float. O float, ele tem o tamanho de 4 bytes. E aí a gente vai escrever lá um número float. Eu posso colocar, por exemplo, 1. Se eu pegar e colocar 1 e compilar o meu programa, ele aceita. E ele funciona numa boa. O que ele fez por debaixo dos panos? Por debaixo dos panos, ele veio aqui e fez assim para mim, ó. Ele colocou isso aqui, transformou isso aqui em ponto flutuante. Só que tem um detalhe. E se eu quisesse colocar isso aqui, ó, e eu compilar o meu programa? Isso aqui é um float, 1,23. Obviamente vai caber dentro de 4 bytes. Isso aí com certeza cabe. E aí ele, olha, deu um probleminha na compilação. Olha lá, tipos incompatíveis. Possível perda de precisão na conversão de double para float. Opa, double? É, então. Se lembra lá o caso do long?
No caso do float, eu tenho que colocar uma letra F. Pode ser um F minúsculo ou um F maiúsculo, não importa. Para dizer que esse número daqui é um ponto flutuante. E eu fiz isso daqui e aí começou a funcionar numa boa. Por quê? Porque eu posso fazer isso daqui, ó. Vou copiar exatamente igual, né? E aí a gente vai ver agora sem vou colocar aqui, deixar com F para a gente ver. E a gente tem o tipo double. O tipo double também é uma variável que ela é o dobro do tamanho do float. Então, ela tem 8 bytes de tamanho. Se eu compilar meu programa, compila com sucesso. Por quê? Porque cabe dentro de um float um double? Não, o float tem tamanho 4, o double tem tamanho 8, ele vai sobrar, né? Então vai sobrar 4 aí. Mas o contrário é verdade. Então, o double ele tem tamanho 8. Se eu colocar aqui, ainda sobra mais esses 4 daqui. Então, eu tenho espaço para colocar dentro de uma variável do tipo double, uma variável do tipo float. Então, eu consigo. Porém, eu posso omitir isso aqui. Se eu omito, ele vai entender que esse número é um double. E aí, ó, compilo e funciona numa boa. Porém, todavia, entretanto, na verdade, isso aqui é a mesma coisa de você lembrar que na frente de todo número positivo, a gente tem um mais, né? Então, na frente do número positivo, tem um bendito de um mais. Que a gente escreve o mais? Não, a gente não escreve o mais, a gente omite ele, mas o mais está lá. Da mesma forma, a gente pode escrever o Dzinho ou o Dzão aqui, que é a notação do número double. Então, a gente tem esse D aqui no final para dizer que ele é um número do tipo double. Eu posso omitir. Então, isso daqui pode ser omitido. Eu vou pegar, copiar isso daqui, né? E a gente pode colocar lá 1.23 ou eu posso colocar com o D na frente, fica ali as duas possibilidades. As compilações são totalmente possíveis, funciona e não dá erro. Diga, seu Thales. Então, senhor, se no caso, depois daquele igual do double, o senhor colocar as 3 vezes F ia dar erro? F, no caso, a variável do float, que o senhor definiu F como float. E esse F está com o valor de 1.23. Se no double D igual a, o senhor colocar 3 vezes F, que já é uma expressão, iria dar erro por não caber mais de dois floats dentro do double? Vezes 3. Isso aqui? Aí não, vezes 3. Aí você apaga o resto. Claro que não, porque é tamanho, né? Isso aqui vai dar um tamanho absurdamente gigante, cara. Vamos ver aqui o tamanho. Senhor, vamos vezes abrir. 3. O Eu F... tô colocando vezes 100, cara. É maior que vezes 3. Você tem que entender uma coisa. Quando eu falo tamanho, não é posição. É bit. Né? Eu tô falando de byte. Então você tá vendo aí 8 vezes 3. Então, isso é a quantidade de bits. Aí você faz elevado, você vê a possibilidade. Então, vou abrir aqui para você a apostila só para a gente ter uma noção. Então, vamos dar uma olhada lá em linguagem de programação. Só um segundo, só chegar aqui, ó. A diferença. Esse cara vezes 3 não faz nem cosquinha, cara, porque olha só o tamanho do número que cabe lá. Então, assim, se eu pegar o int, né, eu estou mostrando aqui o inteiro, que é mais fácil da gente visualizar, o int é 2 bilhões. Então, 2 bilhões, ó, 1, 2, 3, 4, né? Tá aqui, ó, cara. Esse aqui, ó. Então, eu tenho tudo isso a mais. Não é porque dobrou de tamanho que dobrou o valor. Não é isso. Você pode ver aqui que o byte, 1 byte, né, ele vai até 127. Quando eu dobro o tamanho, vai até 32 mil. Quando eu dobro o tamanho, vai até 2 bilhões. Quando eu dobro de novo, vai até 922 quatrilhões, se eu não estou enganado. Acho que é esse o nome. E aí, quando você está falando aqui de float e de double, que aí a gente está falando de casas decimais, olha só a diferença. Esse cara daqui, ele está com 38 casas decimais, e esse cara aqui está com 308 casas decimais. Entendi. Você pode colocar assim, zerinho pra caramba para multiplicar. É um número absurdamente grande. Então, lembrando, ou ele pode ser um número absurdamente grande, ou ele pode ser um número absurdamente pequeno. Porque ele pode ter 308 casas decimais, mas ele pode ter para frente isso daí, né? Ele pode ter uma casa decimal e jogar tudo isso para frente. Então ele pode ser um número com 308 casas
antes da vírgula, positivas, né, inteiras, ou senão ele pode ser uma fração gigantescamente minúscula, né? Se é que eu posso falar gigantescamente minúscula. É essa a diferença. Então, entenda que dobrar o tamanho da variável não quer dizer que eu vou dobrar a quantidade que ela vai receber, entendeu? Porque a gente está falando em alocação de memória. E aí a gente está falando de bytes, né? Então, é nisso de alocação de memória que eu queria entender. Volta lá na ideia. O senhor tinha colocado ali, ó, double D igual a 1.3F. Aí o senhor falou que como o double é o dobro do float, ele ainda estava sobrando 4 bytes dentro dele. Aí como que eu faria... Pera. Eu não estou falando que está sobrando, não. Quando ele é double, ele está ocupando... Esse cara daqui, ele pode ser 1. Ele é double, ele ocupa 8 bytes. Se eu pegar e escrever, por exemplo, eu vou criar aqui um D2, ó lá, vamos colocar aqui um D2. E aí a gente vai escrever um D2 bem grandão. Então vamos ver aqui. Eu quero pegar agora e colocar um número assim. Eu posso? Se isso aqui for double, eu posso. Olha lá o Dzinho no final. Tá vendo aqui, ó? Selecionado o Dzinho no final. Esse cara daqui é totalmente possível. Por quê? Porque eu tenho 308 casas decimais que eu posso trabalhar. Então, se eu pegar aqui, sei lá quantas casas decimais que deram aqui, sei lá, copiei, colei 1, 2, 3. Não deu ainda 3, mas é grande pra caramba. 4, 5 vezes. É um número realmente, olha lá. Eu vou andando lá pro lado, você vai ver. É um número realmente muito grande, entendeu? Se eu não passei de 308 casas, compilando esse cara aqui, dá tudo certo. Agora eu não consigo fazer isso com um float se eu passar de 38 casas, né? Então, se eu pegar esse cara daqui e mudar aqui para float, e lá no final eu colocar o meu Fzinho, né? Ou Fzão, se eu passei de 38 casas, ele vai falar, olha lá, ó, o ponto flutuante é muito grande, não cabe. Então é que eu passei de 38 dígitos. No double eu posso 308. Pode ser vírgula mais 308 números, né? Ou eu posso ser antes da vírgula 308 números positivos, ou mesclar entre parte inteira e parte fracionada, né? Desde que tenha 308. E é isso daí que dá a diferença. Por isso que normalmente a gente usa double, eu evito usar float, porque float tem que escrever o F, dá trabalho, blá, blá. A gente já criou com double direto. E aí, isso aí é uma coisa interessante. Vou colocar aqui com um Dzão e vamos deixar esse cara aqui como double. Só para a gente ver que dá para fazer uma declaração absurda dessa daqui. Diga, seu Lucas. Professor, mas no caso o double ele ocupa mais espaço que o float. Ocupa o dobro. Ele ocupa 8 bytes. Independente do número que eu coloque, é 8 bytes. Mas assim, você acha que assim, esse fator, assim, o fato dele ocupar o dobro, isso pode fazer com que o programa fique muito consideravelmente mais lento? Ou... Quanto de memória que você tem na sua máquina? Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Então, muito provavelmente as máquinas padrão têm 4 GB de memória, entendeu? É 4 GB. A gente está falando de 8 bytes. Isso é verdade. É muito pequenininho. Eu fiz um exemplo na segunda-feira para a turma de estrutura de dados, né? Eu fiz um exemplo. O meu notebook tem 16 GB de memória. Eu consegui, rodando meu programa, ele consumiu 25%. Só o programa, 25% da minha memória. Então, ele consumiu 4 GB de memória aí. Então, 16 por 4, vinha, né, 25%, 4 GB. Cara, mas eu criei um array absurdamente gigante. E eu queria mostrar para eles que dava para criar um array absurdamente gigante. E ele alocou esse negócio em memória. E funciona. Não tem problema nenhum, não. Tendo memória, ele funciona. Obviamente, você tem que pensar para onde você vai desenvolver. No nosso caso, como a gente está aprendendo uma técnica e não desenvolvendo para
alguma coisa comercialmente, a gente não se preocupa tanto. Não que não seja necessário, não que não seja importante. É sim importante você saber para quando, para onde você vai desenvolver. Por exemplo, o Java, ele roda nos mais diversos dispositivos. Se você tiver uma Smart TV na tua casa, provavelmente ela roda com um programa Java por trás. Então, tua Smart TV roda Java. Se você tem um celular, né, um smartphone, ele vai rodar Java dentro dele. Dentro roda um sistema operacional Linux, mas ele roda com os programas em Java. Então tem muita coisa em Java. Para quem tem aqueles celulares mais antigos que não chegam a ser celulares somente de ligar, mas tem algumas funcionalidades a mais, né? Mas não chega a ser um smartphone, ele roda Java dentro, com certeza. A grande maioria roda Java. E você tem vários dispositivos, né, que rodam Java. Isso daí é importante para esses dispositivos, que eles têm quantidade de memória muito restrita. Então, se você pegar, por exemplo, um relógio, né, um smartwatch, você pegar um relógio, você consegue colocar 16 GB de RAM dentro do smartwatch? Qual o tamanho que isso vai ocupar dentro dele? Então, muito provavelmente você vai ter uma quantidade de memória muito restrita, você vai ter menos possibilidade de colocar coisas. Então, aí vale a pena você pensar, obviamente, em restringir o tamanho das suas variáveis, a alocação de memória, todo esse processo. Mas se não for nisso daí, a gente está falando aí que dificilmente hoje você encontra máquinas, vamos lá, com 1 GB de RAM você não roda o Windows direito. Com 2 GB de RAM você roda o Windows e você vai conseguir programar numa boa, sem dor de cabeça nenhuma. Com 4 GB, que é o padrãozão que hoje o mercado está adotando, você não vai ter que se preocupar com os tamanhos, não. É interessante saber, é interessante, em determinados projetos vale a pena você pensar nisso, mas nesse momento eu acho que não é interessante você se preocupar com isso. Não dedicar esforço a tentar corrigir esse tipo de problema agora. Você pode deixar isso aí um pouquinho mais para frente. Beleza? Beleza, professor. Maravilha, então. Vamos começar as nossas brincadeiras aqui, que a gente ainda tem mais 2 tipos de variáveis, né? Que a gente usa muito. O primeiro tipo é um tipo que todo mundo reclama, não sei por quê. Falam mal dele, mas ele é tão bonzinho. O Boolean, ele é o tipo booleano, né? Ele é verdadeiro ou falso, ele ocupa 1 bit. Não é 1 byte. 1 byte tem 8 bits, ele ocupa 1 bit. Então, ele é muito pequeno. Então, quando esse cara daqui, a gente coloca uma variável, né, do tipo boolean, ela ocupa a menor quantidade de memória possível que a gente tem. Não existe menos do que 1 bit de memória que a gente possa ocupar. Então, bit é a menor unidade de memória que a gente poderia estar alocando, e esse tipo de variável aloca isso daí. Então, se você criar aí variáveis do tipo boolean, ela ocupa muito menos espaço. Então, esse cara daqui, por exemplo, pode receber true, ou, né, a gente pode atribuir o valor false para ele. Então, pode ser true ou pode ser false. Qualquer um dos dois valores são válidos, né? Ele é uma variável que aceita true ou false, sim ou não, verdadeiro ou falso. Por quê? Porque ele é um bit. Quais são os dois valores que nós podemos ter dentro de um dígito binário, dentro de um bit? 0 ou 1. 0 e 1. Então, só tenho isso, cara. Eu não tenho outra opção. Então, Boolean pode assumir outro valor? Não. Por quê? Porque ele é um bit. Um bit só tem 2 possibilidades. Se só tem 2 possibilidades, nós só temos 2 valores que podem ser passados. Então, normalmente em linguagem de programação, você tem que entender que 0 é falso, diferente de 0 é true. Isso daí, principalmente das linguagens C da vida, aí, C, C++, ela trata dessa forma aí. E como a grande maioria, né, derivou disso, você tem essas características herdadas. E a gente tem a outra variável, e essa daqui é interessante, é o tipo char. A variável tipo char, ela representa um caractere, né? E aí a representação de um caractere, ela não pode ser vazia, né? Então, por exemplo, dentro dos meus apóstrofos, eu não posso deixar de colocar um valor, eu tenho que obrigatoriamente colocar um valor. Quando eu faço essa declaração, ele pode ser um espaço em branco. Então, aqui tem um caractere. Qual caractere que está aqui? O espaço. Mas eu posso ter um número? Posso. Ele é um caractere numérico, que é o dígito 1. Eu posso ter uma letra? Posso. Posso ter a letra T, por exemplo. Posso ter um símbolo? Posso. Posso ter lá o joguinho da velha, hashtag o cerquilha, né? Então, eu posso ter aqui o nosso cerquilha, mas uma coisa muito importante, a delimitação de um caractere, de um char, é dado por
apóstrofos. Então, o apóstrofo dentro da linguagem Java é utilizado para fazer a delimitação de um char. Então, você nunca vai ver dentro da linguagem Java alguma coisa assim, 2 caracteres delimitados por apóstrofo. Isso daqui não existe, garantido. E depois a gente tem um outro tipo de variável, que é a string, que a gente usa bastante. A string, ela é uma cadeia de caracteres. Ela pode ser uma string vazia. Note que ela é delimitada por apóstrofos, né? Por aspas, né? O char é apóstrofo, então é um pauzinho de cada lado, né? E aqui é aquele que são 2. Não são 2 apóstrofos, não é isso daqui, né? E depois isso daqui. Não é. Não é. É o caractere aspas, né? Então é esse e esse. Esse cara aqui, ele pode ser vazio. Ele pode não ter nenhum conteúdo dentro. Ou seja, é uma string que não tem nada, mas ela pode ter uma letra, pode. Ela pode ter um número, pode. Assim como ela pode ter um nome completo. Então ela pode ter um nome completo com tudo que tem direito. Diga, seu Lucas. Professor, Pois não. no caso, quando uma string ela não tem um valor, aí seria null, não é? Não, é diferente. É uma boa pergunta. É diferente. São 2 casos bem específicos. Deixa eu mostrar para você. Quando eu faço isso daqui, tá? Cadê? Se eu declarar minha string, só declarei, então, declarei S. Ela foi declarada, ela é null. Ela não tem nenhum valor atribuído. Agora eu vou atribuir um valor vazio. Então, é uma string que ela tem um valor. E qual que é o valor? Nada, porque eu não tenho nenhum texto dentro dela. Ela está com um texto vazio, sem nada. Nulo quer dizer que ela não tem referência. Quando a gente chegar mais à frente, em alguns dias, você vai entender a diferença de null para vazio. Null é quando eu não instanciei ainda um objeto. E aí é legal a gente começar a jogar isso daqui, né, no ar. Você notou que a string é o único dos tipos que começou com letra maiúscula? Então, se você olhar aqui, deixa eu até tirar a janelinha de baixo, olha lá. A gente tem lá byte, short, int, long, float, double, boolean, char, todos com letra minúscula, só a string com letra maiúscula. E o que a gente tem dentro da linguagem de programação Java, que eu falei logo no início da aula de hoje, que começa com letra maiúscula? Olha lá, vamos rodar aqui para cima. Aqui, ó, o que começa com letra maiúscula? Nossas classes. Então, o tipo string, né? A string, eu não deveria nem chamar de tipo. Eu deveria de falar a classe string. Ela é uma classe, ela não gera variáveis, ela gera objetos. Então, S não é uma variável. S é um objeto. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, um objeto para guardar o nome de uma pessoa, e aí eu posso colocar o nome completo. Nome completo da pessoa que eu quero cadastrar. Posso colocar caracteres especiais, posso colocar números, não tem problema nenhum. Posso colocar caracteres de escape, então posso colocar, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, aqui, não mais o espaço, eu quero um contra barra T. Ele vai dar uma tabulação. Então é o tab. Mas legal, eu quero quebrar aqui essa linha. Beleza, eu posso colocar aqui um barra N, então barra N. Ele vai quebrar a linha ali. Então, eu posso utilizar esses caracteres de escape. Lembrando que os caracteres de escape sempre são aqueles que iniciam-se com a contrabarra. Tanto é que se eu quiser colocar uma contrabarra no meu texto, eu tenho que colocar uma contrabarra antes dela, para que ele entenda que não é o caractere de escape que vem adiante, né? Então, tem esses detalhezinhos daí que são legais. A gente pode criar aqui qualquer nome possível e vai ficar legal, que a gente vai conseguir alocar e não tem problema nenhum. Essa daqui, então, é a nossa string começa aí. Nós temos uma ordem de conversão. Essa ordem de conversão é literalmente muito importante para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha, voltar lá na apostila de linguagem de programação, né? Então, a gente voltou num semestre. Então, só para lembrar aí os caracteres de escape, né? Que são os contrabarra alguma coisa.
cada um tem uma funcionalidade. A gente utiliza muito o _n para quebrar linha. Se você precisar colocar um apóstrofo ou um aspas dentro do seu texto, dentro da tua string, você usa o _, aí você coloca o apóstrofo, _, aspas, e sai ele. Se você precisar de uma _ dentro do teu texto, _, para que ele entenda que depois não é um caractere de escape, né? E sim, eu quero que seja impressa _. E se eu quiser dar uma tabulação, a gente usa o _t. Tá aí alguns caracteres que a gente normalmente utiliza. Vamos dar continuidade, a gente vai falar agora dos casts, né, das conversões, eu acho que são muito importantes. Deixa eu mostrar a tabelinha de conversão. Tá aí a lista de conversão, a gente tem a conversão que ela se torna... essa faixa de conversão, essa linha de conversão, né? A sequência, o byte, o short, o int, o long, o float, o double, essa é a sequência, então você pode ver que a gente tem essa sequência daqui. Então, vamos começar pelo automático. Lembrando que um byte, uma variável do tipo byte ocupa 1 byte de memória. Então, ele cabe dentro de uma variável do tipo short. Então, a conversão é direta. Por quê? Porque cabe dentro. Então, se cabe dentro, manda para o pai, que o pai pega no peito. Então, o short também, ele pode ser convertido para int, numa boa, que pode ser convertido para long. E aí tem algumas coisas interessantes, né? É uma coisa muito interessante, porque um long, ele pode ser convertido para float. E aí você fala, pô, mas o long convertido para float? Como assim? O long, ele tem 8 bytes, o float tem 4. E dá, cara. Pior de tudo que dá, funciona. E ele não tem perda. Quando eu faço a conversão também do float para o double, eu posso, converto direto. Um char, ele é do tamanho de um short, então os dois têm o mesmo tamanho, que é 2 bytes. Porém, ele é equivalente ao int, então a conversão direta dele acontece para o int. Então, um int é convertido para char e um char convertido para int automaticamente, sem a gente ter nenhuma perda. Isso daqui é muito interessante. Essa conversão direta não quer dizer que, para eu converter, por exemplo, um byte para inteiro, eu tenho que converter o byte para short e o short para int. Não, eu posso pegar um byte e jogar dentro de um double. Então, o byte é o menor e o double é o maior, e eu posso jogar um para dentro do outro sossegado e vai funcionar, e é automática essa conversão, porque o double ele é maior e comporta o byte dentro dele. Já o inverso, né? Então, se eu quiser fazer o inverso, olha lá, o caminho inverso, eu tenho que explicitar, eu tenho que falar que eu preciso converter. Então, se eu quiser converter, por exemplo, para jogar dentro dessa variável do tipo byte, eu quiser jogar um short, eu tenho que falar short, você agora é um byte. E aí, eu posso jogar ele dentro do byte. A mesma coisa, se eu quiser converter um double para byte, eu tenho que falar double, agora você é um byte, e joga ele para dentro do byte. E funciona. E a gente tem perda de precisão. A gente está assumindo o risco de perder dados nisso daí. E é uma coisa tranquila se a gente souber. Se a gente não souber, a gente pode estar cometendo alguns erros bem complicados de serem diagnosticados e identificados. Diga, seu Lucas. Professor, eu só queria assim, fazer tirar uma dúvida em relação ao tamanho. Então, por exemplo, se eu pegasse uma variável double e ela valesse 1,5 e uma variável int que tivesse como valor 2, certo? Uhum. Teoricamente, o valor do int seria maior do que o do double, né? Não, você está falando de valor. Valor 2 é maior que 1,5. Ah, sim, mas o tamanho do double é maior que o int? O tamanho do double é maior que o tamanho do int. O tamanho da variável alocada na memória fisicamente da máquina é maior. Então, o double, aquele 1,5, ele está ocupando 8 bytes. Já o int, que é o 2, que é maior que o seu 1,5, ele está ocupando somente 4, porque o tipo de variável é diferente. Então, a alocação de memória, ou seja, o espaço que eu reservei dentro da memória do computador para que eu colocasse um valor, ele é maior para um e-mail seu que é double do que o 2 inteiro. Mas o valor 2 é maior que o valor 1,5 se a gente comparar eles. Isso aí não tem problema. A única coisa que acontece, eu não consigo comparar double com int. Eu tenho que converter os dois. Ou eu converto o int para double, ou eu converto o double para int, ou jogo eles para algum termo intermediário, por exemplo, os dois para float. E aí eu consigo comparar. Eu só consigo comparar coisas iguais.
Diga, seu Thales. Não, é só para complementar o que o senhor falou, então, tipo, basicamente assim, o Lucas, 127 alocado num byte ocupa menos espaço do que o valor 1 no short, entendeu? É basicamente assim. Certo, Em senhor? memória, sim. Em Ah, tamanho, tá, entendi. obviamente, você falando em valor, né? Não, Valor em alocação de espaço na em memória. alocação de espaço na memória, sim, é menor. Então, se você declarar, por exemplo, a gente pode fazer aqui a brincadeira, né? Então, se eu pegar aqui e declarar lá, byte do jeito que eu escrevi é foda, né? Pelo amor de Deus. Putz, grila, que vergonha. Vamos colocar aqui byte, eu coloquei lá 100. Agora eu vou colocar aqui, ó, long 100 long. Beleza? Qual que é maior? Se eu pegar valor, os dois são iguais. 100 e 100. 100 é igual a 100, perfeito. Mas em alocação de memória, esse cara daqui de cima, ele foi alocado, né, dentro de 1 byte. Esse cara daqui de baixo, ele foi alocado em 8 bytes. E você escreveu o mesmo valor. Então, isso daqui é um probleminha que a gente tem. Então, se você declarar, por exemplo, um array com, sei lá, você precisa de um array de long. E aí você tem lá 20 bilhões de elementos. Você pode colocar 20 bilhões de elementos. Só que aí você vai colocar 20 bilhões vezes 8 bytes. Então você vai calculando aí quanto de memória que você vai alocar só para ter aquele bendito array ali que você criou. E se o seu array só guardar números de 0 a 10? Cara, mas é por uma questão de tamanho do array que eu preciso. Ah, eu tenho um array de 1 bilhão de elementos. 1 bilhão de elementos. Eu só vou guardar números de 0 a 10. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então pode ser 0 ou até 10. Exemplo, notas. Poderia pegar aí notas e só notas inteiras, não tem ponto flutuante no meio. Se eu pegar isso aí, eu poderia criar um array de 1 bilhão de elementos. Legal, eu poderia pegar e criar isso daí de que tipo? Tipo byte, sem problema nenhum. Tipo byte resolveria bem para a gente. Por quê? Porque cabe dentro do byte o valor que eu estou colocando ali dentro. Então não tem rosco nenhum, ficaria legal. Só tem que tomar cuidado se os valores que eu estou armazenando dentro das minhas posições excede o tamanho que eu preciso. Aí eu tenho que evoluir. Uma coisa que eu sempre falo, e aí é legal lembrar, vocês lembram daquele famoso vídeo do Gangnam Style lá, do chinesinho que fica dançando lá e só fica falando Gangnam Style, pulando de um lado para o outro, e o negócio bombou no YouTube de tal forma que ele foi o vídeo mais visualizado do YouTube na época, eu não sei nem se continua sendo, mas na época ele foi o que teve mais visualizações, e aí eles falavam, nossa, o Gangnam Style quebrou o YouTube. Não é que quebrou, né? Ele passou do tamanho, né? Então, o que acontece é o seguinte: imagina que o YouTube declarou lá uma variável do tipo byte para conter lá as suas visualizações. Quantas visualizações que eu consigo ter? Eu consigo ter até 127 visualizações. Ah, nunca um vídeo vai ser visto mais de 127 vezes. É um número absurdo de visualizações. Aí o que aconteceu? Foi vendo, foi sendo visto, chegou em 127, eu somo mais um. Se eu pegar 127 do byte e somar mais um, o que acontece? É uma boa pergunta, né? Dá erro? Não, não dá erro. O que acontece é que ele estoura o tamanho da variável. E aí ele vai se tornar o menor valor negativo. Se ele estoura a variável, ele vai se tornar um menor valor negativo. Então, quando eu pego 127 em byte e somo mais um, ele vira menos 128, que é o menor valor negativo. E se eu continuar somando, ele vai crescendo até chegar em zero, e ele vai depois de zero, ele começa lá 1, 2, 3 e vai até o 127. Se eu somar mais um no 127, de novo ele vai estourar o tamanho da variável, vai ter um derramamento de bits, e aí ele volta a ser o menor valor negativo, que é o menos 128. E aí ele cai lá para o menor valor e continua. E aí a gente tem isso daí que acontece. É muito claro na minha cabeça que isso daí não é um erro. Oh! Na linguagem C tinha uma possibilidade muito legal que era você fazer unsigned.
Você pegar e falar assim, você vinha na frente da tua variável aqui e escrevia assim, sem sinal, unsigned. E aí, essa variável que tinha sinal, ou seja, ela era positiva e negativa, ela tinha valores positivos e também tinha os valores negativos, ela se tornava apenas positiva. Se isso daqui é do tamanho de um byte tem 256 possibilidades, ou seja, ele vai ter aí quantos números possíveis? A gente tem 256 números possíveis. E se você for ver, eu tenho aqui, na verdade, um byte, como ele vem de, né? O byte ele vem aqui de menos 128. Ele vai até o zero, né? Vamos colocar até o menos 1. Isso daqui dá 128 números. Só que aí vira para a parte positiva. O zero, eu sei que ele é neutro, não sou tão maluco. Eu fiz matemática. Ele é neutro, mas só que na programação ele fica do lado dos positivos, tá, joia? Ele é tratado como se fosse positivo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que aí depois ele continua. De zero, ele vai crescendo até o 128, até o 127. Quantos números que nós temos aqui? 128. Se eu pegar 128 mais 128, total, né? Que a gente vai ter 256 números. Então, esses 256 números possíveis se tornariam positivos. O C permite fazer isso daí. Então, eu poderia tirar o sinal da variável. Que se eu tivesse programando e fosse em C lá o programa do YouTube, era a primeira coisa que eu faria. Eu chegava lá, colocava lá unsigned no tamanho do vídeo, compilava meu programa e distribuía novamente, estava tudo certo. Depois eu ia pensar em mudar a tipagem da variável aí. Eu já ia fazer isso aí de primeira. Mas é uma coisa maluca, porque se eu pegar, somar 127, o último número, somar mais um, ele vai cair nesse cara daqui e ele vai continuar. Então, ele volta no início. É essa ordem de menos 128 até o mais 127. Se soma mais um, ele volta no início, que é o menos 128, o menor número possível. Por isso que quando eu somo um, ele volta no menor. Quando eu somo um ao maior número positivo, ele vira o menor número negativo. Então, isso aí acontece em todas as variáveis que nós temos, e é isso daí que vai rolar. Nunca tentei fazer num float, porque o float com 38 casas decimais é uma coisa absurdamente grande, então é impraticável, né? A gente não consegue fazer isso. Mas para os números inteiros dá para a gente fazer, né? Tirando o long, que o long também demoraria muito tempo para a gente brincar. Isso aqui a gente pode ver, por exemplo, fazendo um laço. Então vamos brincar de fazer um lacinho aqui só para a gente ver isso acontecer, né? Então vamos declarar aqui int número começando, começar ele em 0, para a gente ver ele crescendo. E depois eu vou falar que o meu número ele vai ser menor ou igual a 100. Depois a gente vai aumentando. E eu vou incrementando de 1 em 1. E eu quero imprimir isso aqui. Então, system.out.print. Vou só colocar um print para a gente poder ter uma visão melhor, né? Então, vamos fazer aqui um print. E aí eu vou mandar imprimir esse cara. Só que eu vou converter esse cara daqui para byte. Então, eu vou imprimir ele em um número inteiro e depois o número em byte. Então, eu vou imprimir aqui número. Aí depois eu vou concatenar. Opa, mais. Vou concatenar, vou colocar aqui um tracinho só para ele ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. E eu vou colocar aqui a conversão desse cara daqui para byte. Então, vou converter, e aí a gente aproveita para ver o cast, né? Estou fazendo a conversão do número para byte. E aí, ao final, eu vou pegar e colocar uma tabulação. Eu quero que dê um espaço, né? Então, contra a barra T, ele vai dar uma tabulação, para não ficar um coladinho no outro. Então, vamos ver o que acontece nesse cara daqui, compilando. Beleza, compilou. Se eu rodar o meu programa, ó lá. Beleza, ele está fazendo. Eu coloquei alguma coisa errada aqui, eu esqueci, né? Eu coloquei i mais e não número mais. Eu tinha imaginado que eu tinha feito isso. Na hora que eu compilei, eu fiquei pensando: será que eu fiz essa burrada? Fiz. Agora sim, olha lá que legal. Então a gente consegue ajustar aqui, ó. Aqui ficou legal, ó. 0, 1, 2, 3. Aí você está vendo, o inteiro e o byte está dando numa boa. Beleza.
Vamos colocar aqui, então, agora até 127. Compilei, rodei, continuo 127, 127. Então, 127 inteiro, 127 em byte. E se eu colocar agora, eu vou colocar 130 para a gente ver. Compilar o programa e executar ele. Olha só, legal, né? Olha só, 127. Depois ele virou aqui, ó, 128. Só que quando foi 128, ele se transformou em menos 128. Depois, quando ele foi 129, se eu pegar menos 128 mais 1, ele vai ficar menos 127. Olha lá, menos 127. Depois, o 130 é o 127 negativo mais 1, ou seja, a gente vai ficar com 126 negativo. E isso daí vai acontecer de novo. Então, enquanto eu quiser, eu vou colocar aqui, por exemplo, 300. Opa, 300. Vamos ver aqui, olha lá. Compilei, rodei, ele foi. E olha aqui, ó, ele chegou lá no negativo. Então, aqui, ó, menos 1. Então, 255 negativo é 255 positivo inteiro, ele se converte no menos 1. 256 eu converto para 0. 257 ele volta a ser 1. E ele volta a ser 1. E eu vou crescendo de novo. E ele sempre vai ficar nesse ciclo. Ele vai. E ele nunca vai parar disso daí. Ele vai sempre fazer assim, como a gente começou no 0, né? Ele vai de 0 até 127, menos 128 até menos 1, de 0 a mais 127, de menos 128 a menos 1, de 0 a mais... E sempre, conforme eu vou crescendo, ele vai se manter nisso daqui. Se eu jogar isso daqui para fazer uma soma, por exemplo, vou colocar aqui um LN, só para a gente ver um linha a linha, né? Então, só para a gente ver acontecer, eu vou colocar aqui em 30 mil. Então, vamos ver, porque aí vai rodar durante um tempo o nosso programa. Olha lá, ele vem e vai sempre fazendo isso, ó. Ele vai crescendo. Então, vamos voltar lá no início, né? Começa lá 0, vai crescendo, chegou em 127, virou menor, 128. Aí depois foi crescendo negativamente, ele vai crescendo, né? Aí ele vai chegar no menos 1. Menos 1 virou 0, continuou crescendo. E aí ele vai crescendo positivamente agora. E aí chegou lá no 128, virou negativo de novo e ele vai indo. Então ele fica fazendo esse ciclo sempre, né? Então isso daí é uma coisa interessante para a gente ver. Isso daqui já dá para a gente revisar uma coisa muito importante, que é a conversão. Então esse cara daqui, ele é inteiro, porque foi declarado aqui, ó, número é inteiro, foi declarado dentro do laço. E aí eu estou convertendo ele para byte. Esse cara é convertido para byte. A conversão, então, se dá utilizando o operador de conversão chamado cast, que é o que a gente coloca, é o parênteses, né? O parênteses na frente converte, e a gente coloca o tipo para o qual eu quero converter. Isso daqui a gente vai usar pra caramba, a gente usa bastante também isso daqui em orientação a objeto. Quando a gente chegar lá na parte de polimorfismo, a gente precisar converter de uma classe para outra, a gente também utiliza o cast para fazer a conversão. Aproveitando, a gente viu também aqui a criação de um laço. Esse laço é o laço mais padrãozão que a gente tem, é o laço for. Ele tem uma área, a primeira parte dele é a parte de declaração de variáveis ou inicialização das variáveis, né? Aí ele tem um ponto e vírgula, e aí ele vem a parte do meio, que é o teste, que é a condição que mantém ele repetindo. Enquanto essa condição for verdadeira, ele mantém a repetição do laço, e depois mais um ponto e vírgula, e a última parte, a terceira parte, ele tem um incremento ou decremento, que aí ele vai fazer com que mude o valor. Alguma dessas partes é obrigatória no laço? Não, nenhuma parte é obrigatória. Eu poderia, por exemplo, tirar isso daqui para fora do meu laço, então eu poderia vir aqui, arrancar ele, colocar aqui, tá tudo certo. Ia funcionar do mesmo jeito, ó lá, compila, não dá problema nenhum. Eu poderia pegar o incremento que está aqui dentro, eu também poderia tirar, colocar ele para dentro do laço, né? Então vou incrementar aqui, no final ele imprime incremento, também funcionaria. Não dá nenhum problema. A única dor de cabeça que eu tenho é o teste. Se eu não colocar o teste aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para testar ele, para ver se isso aqui continua. Mas se eu poderia arrancar isso aqui, poderia arrancar esse teste. O que vai acontecer agora? Oba, compilou e funcionou. Criamos um laço infinito e ele está fazendo infinitamente.
E aí a gente vai ver que ele vai ficar rodando aí infinitamente, ele não para, e ele vai, não para, e vai continuar. Acabamos de descobrir que um for, quando a gente não coloca nada nos seus parênteses, obviamente, colocando os 2 pontos e vírgula, né? Se eu não coloco nenhum teste, nada que breque ele vira um laço infinito. Então tá aí, só para lembrar, o conceito de laço infinito também é muito legal, e a gente pode fazer dessa forma. Aproveitando, vamos falar aí de uma outra estrutura bem interessante, que é a nossa estrutura de decisão, que é o if, né? Então, se eu quiser fazer alguma coisa, if, uma condição, então a gente pode fazer aqui. A nossa condição, ela viria aqui, condição, né? Então, a gente coloca a nossa condição lógica, então alguma comparação lógica. E aí a gente colocaria nossos comandos aqui. Então, essa é a primeira formação do if. A segunda formação do if é ele faz esses comandos, mas quando essa condição lógica for verdadeira, né? Então, aqui, quando a condição lógica é verdadeira, ele faz esses comandos. E eu tenho também a possibilidade de execução quando, né, eu tenho a necessidade de fazer um senão, se não for verdadeiro, eu tenho um else. Então, else, eu tenho aqui mais comandos quando a resposta não for verdadeira, né? Então, aqui, quando a resposta for falso, e aqui, quando for verdadeiro, eu tenho comandos para o verdadeiro, né? Então, tá lá minha condição lógica. Se a condição for verdadeira, ele faz isso. Se não, ele faz a partir de baixo. É isso daí que ele faz. Isso é bem interessante, é bem legal. Dá para a gente fazer bastante coisa. Eu acho que a gente reviu bastante coisa. Na próxima aula, a gente dá continuidade em alguns tópicos da revisão e a gente vai dando uma ampliada e a gente vai vendo algumas coisinhas a mais. Beleza, pessoal? É isso daí. Até a próxima aula, então.